Olá pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Prosa com Luiz Fernando. É sempre um prazer ter a companhia de vocês aí do outro lado, nos acompanhando nesse prosa, nesse bate-papo, nesse conto aqui, que semanalmente traz pessoas para discutir cidade, problemas, apontar soluções e os desafios aqui em nossa querida São Bernardo do Campo. E antes de apresentar os nossos convidados, quero fazer aquele convite de sempre para você que nos acompanha aí nas redes sociais, do deputado Luiz Fernando PT13, tudo junto. Vai lá, curte, comenta, manda uma mensagem pra gente e mais. Vamos fazer com que esse podcast chegue ao máximo de gente possível, porque, pessoal, informação é muito preciosa e você pode usar da melhor forma possível. Principalmente aquela informação que sai daqui do Prosa com Luiz Fernando. Vou apresentar os nossos convidados de hoje. Um deles é o Claudinei, nascido aqui em São Bernardo do Campo, morador da comunidade do Jardim do Lago. Há 4 anos foi morar no bairro Santa Mônica, onde reside por volta de 40 anos. Enfim, eu não vou falar o histórico do Claudinei, porque no nosso prosa aqui ele vai falar exatamente da história dele, do bairro, que é muito importante. O nosso outro convidado aqui é o Toninho da Lanchonete, mais conhecido como Antônio Carlos da Silva. Eu conheço Toninho da Lanchonete, é Antônio Carlos da Silva. É de Tupi Paulista, cidade do interior aqui do estado de São Paulo. Ainda pequeno, em meados de 68, veio para São Bernardo do Campo, é bacharel em Direito, trabalhador da Volkswagen, foi vereador em nossa cidade. Enfim, você também vai conhecer um pouco mais da história do Toninho da Lanchonete aqui nesse Prosa com Luiz Fernando. Claudinei, Toninho, uma honra tê-los aqui no Prosa com Luiz Fernando. Seja bem-vindo. Claudinei. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui. É uma honra participar do podcast ao lado de um dos melhores jornalistas da atualidade, meu amigo Cosme. Obrigado. Ao lado de um dos melhores vereadores que São Bernardo já teve, meu amigo de região, de bairro, Toninho da Lanchonete. E ao próximo prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Fernando, um dos melhores deputados do estado de São Paulo. Maravilha. Toninho, é uma honra tê-lo aqui no podcast, no Prosa com Luiz Fernando. Seja bem-vindo, viu? Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço aqui o convite. Estou ao lado aqui do Claudinei, amigo meu também de muito tempo. E Luiz Fernando, certamente um dos melhores deputados que nós temos no estado de São Paulo e bem preparado para governar São Bernardo também. Maravilha. Deputado Luiz Fernando, honra de ter 2 convidados nesta noite, neste Prosa com Luiz Fernando, muito importante, de uma região de São Bernardo muito importante. Sem dúvida nenhuma, queria cumprimentar todos e todas, reiterar o pedido do Cosmo, né? O Cosmo sempre insiste, Luiz Fernando, PT13, são as nossas redes sociais, pedir a você compartilhar, você curtir, comenta, manda teu abraço aqui para os nossos convidados. E para mim é uma honra muito grande receber aqui 2 figuras emblemáticas. Primeiro, o Claudinei é um jovem vindo num processo de renovação. E segundo, um dos melhores vereadores que São Bernardo teve em toda a sua história, o Toninho da Lanchonete. Eu fui atrás do Toninho, dado esse desafio que me deram para vir pré-candidato a prefeito. Eu fui lá para dizer para o Toninho o seguinte: meu irmão, sebo nas canelas, São Bernardo precisa de você. E assim, precisa da renovação do Claudinei, nós precisamos de fazer uma transição geracional, mas a situação que São Bernardo está hoje precisa também da experiência. Então nós precisamos renovar e trazer experiência ao mesmo tempo para ajudar o próximo prefeito a tirar São Bernardo das condições de abandono que está, toda a nossa periferia largada. Então nós vamos precisar de força. E eu vejo no Claudinei muita força, e vamos precisar da experiência com força também do Toninho. 6 mandatos, não é pouca coisa não, né, Toninho? É 7 mandatos. 7 mandatos, desculpa. 7 mandatos. Não, e querem me tirar um mandato. Pô, cara, ter um mandato é o mandato mais difícil que existe na política, é o mandato de vereador. Aí vem um goiaba, Luiz Fernando, querendo me tomar um. Foram 7 mandatos, ajudando a construir essa cidade. Né? Então, assim, hoje nós temos 2 paralelos importantes e necessários. Né? Claudinei vem também de uma família política, irmão do Clóvis, que foi vereador, foi secretário. Toninho foi secretário de obras do Marinho. Né? Muitas obras que a gente vê do governo do Marinho tem a assinatura do Toninho, da Lanchonete, desde a área da saúde, infraestrutura e tal. E, por outro lado, o Claudinei vem com essa renovação. Então, acho que
programa de hoje vai rolar muito legal e quero agradecer muito a participação de vocês. Maravilha. Ok. Eu costumo perguntar para os dois convidados ou as duas convidadas que vêm aqui ao Prosa com Luiz Fernando, para vocês que os convidados possam falar um pouco da história de cada um deles, que é muito importante. Toninho, você tem 7 mandatos, já tem uma atuação, tem uma contribuição histórica aqui na cidade de São Bernardo, como o deputado e o Ney falaram muito bem. Foi vereador e secretário de obras. O Ney, por outro lado, é um cara jovem, mas vem de uma família política, né? Os parentes, de certa forma, Clóvis, Zé Ferreira, enfim, é conhecido na rede de São Bernardo do Campo também. Ney, você é mais jovem, eu queria que você falasse um pouco para os nossos telespectadores aqui no Prosa com Luiz Fernando. Quem é Claudinei? Claudinei é um jovem com muita raça. Olha para ali, ó, por favor. Claudinei é um jovem batalhador com muita raça. Nasci em São Bernardo em 1979. Sou filho do seu Tomé, que Deus levou em 2016, e Dona Salvina, que é a nossa rainha, nossa alicerce. Ali é onde a gente aprende cada dia mais. Deixa eu fazer um corte, por favor, que me permita todos vocês aqui. A Dona Salvina faz uma comida deliciosa. Deixa eu fazer um corte também. Dona Salvina fazia aquele chup-chup, o Paulinho Cabeção, meu chefe de gabinete, a última vez que eu fui lá, ele deve 12 chup-chup desde quando era criança, mas devolvendo a fala aí. Um beijo, Dona Salvina. Eu sou o Claudinei, sou morador ali da Vila Santa Mônica há mais de 40 anos. Sou filho, né, da Dona Salvina, seu Tomé. Somos em 3 irmãos, a Graça, o Clóvis e a Deusa. Sou casado há 24 anos com minha eterna namorada, a minha companheira Ivone, onde Deus nos presenteou com 2 lindas filhas. A Manuela, de 7 anos, e a Tainá, a doutora Tainá Rosa, de 24 anos, que em 2002 teve um sorteio na Termomecânica, pela Loteria Federal. Ela foi sorteada, terminou o curso na Termomecânica, ingressou na Metodista, se formou com muito sacrifício em dentista, cuidando dos dentes do papai. É um orgulho muito grande pra gente. Maravilha. E a política, ela entra na vida da gente sem a gente perceber. Você, no bairro, as pessoas te procuram para fazer o bem, para tentar ajudar. Eu mesmo, em 2008, eu comprei um Escort. O meu carro, Cosmo, deputado, ele era mais, como se diz, mais requisitado do que as próprias ambulâncias. Uma ambulância para levar no médico, para comprar remédio, para levar na escola. Tinha um acidente e eu ia na minha casa ver se eu estava, antes de chamar a ambulância. Uhum. Por caso você vira uma referência no bairro, isso é muito gratificante. E também, 2012, começamos a realizar uma atividade na região lá, um evento para as crianças, onde a gente... Tudo começou com a rifa. A gente organizamos uma rifa de 100 números, cada morador comprava um número, a gente, com aquele dinheiro, alugamos brinquedos, algodão doce, pipoca, os moradores davam umas prendas para o bingo. Isso em 2012 realizamos a primeira. Agora foi a 12ª. Começou, viu, Luiz? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Vocês largaram a mão da rifa. Não, a rifa continuou, mas aí veio o apoio do deputado, que sempre nos ajudou com som, brinquedos. Maravilha. Aquele ônibus que faz um sucesso na cidade, levando o bem para a comunidade. E aí estamos aí. Maravilha. Na luta, com garra, disposição, para fazer o melhor para a nossa cidade. Maravilha, Ney. Toninho, tem um jovem aqui, uma história aqui no Santa Mônica, Jardim do Lago. Você, eu te conheço há um bom tempo já, tem uma atuação na Sagrada Família. Você que atua, teve mandatos aqui na nossa cidade. Fala um pouco do Toninho que chegou aqui, o Toninho que foi metalúrgico e esse Toninho político que São Bernardo todo conhece. Nossa, pelo tempo tem muita história para contar, viu? Eu sei que você vai sintetizar. Na realidade eu vim do interior pequeno ainda, cidade, eu nasci em Tupi Paulista, mas... Que ano você veio para cá, Toninho? 1968. Eu cheguei ali no Jardim do Lago. Eu tinha 6 anos. 6 anos.
Eu cheguei no Jardim do Lago, vindo também de Valparaíso, porque nós viemos lá de Tupi Paulista, mudamos para Valparaíso e morávamos numa fazenda. E aquela questão, Volkswagen, Ford, as empresas colocavam muito anúncio, pedindo funcionário, e enfim, a gente teve a oportunidade de juntar lá umas 4 mudanças num pau de arara, e nós viemos em cima desse caminhão de lá para cá em 4 mudanças para o Jardim do Lago. Jardim do Lago, na época, tinha meia dúzia de barraca, era pouca gente que morava, que estava formando também o Jardim do Lago. Foi muito bom. Eu logo me engajei na luta social, não política. Nunca imaginei que um dia eu estava na luta política, mas comecei mesmo na luta social, né? Fui presidente da Sociedade Amigos do Jardim do Lago, da Sociedade Esportiva Jardim do Lago, fundador da Sociedade Esportiva Jardim do Lago, porque a gente acabou dividindo as entidades e eu acabei refundando ela em 24 de abril de 78. Acho que quando o Ney nasceu. Refundei ela em 78. Nós jogávamos na Vila Vitória, ali tinha um campo chamado Campo dos Docas. E naquela ocasião eu levei o Tito Costa lá no Jardim do Lago, o Dr. Martins, que era o secretário de Serviços Urbanos, e a gente conquistou o direito de ter um campo de futebol no Jardim do Lago. Até por conta que o Jardim do Lago, ele chamava 3 lagos, né? Que era o Jardim do Lago, depois tinha um outro lago mais para baixo e tinha ali o Aranami, Clube Aranami, e que também tinha... vocês pescavam nesse lago? Era um lago limpo? Limpo, água limpa, pescava. Nem não conheceu, né, nesse lago? Eu cheguei a conhecer o Comodoro. Comodoro. Onde é o lá Clube no da Comodoro, Ford. então, lá tinha um outro lago também, que por isso que era chamado 3 Lagos. Ali era uma fazenda, o Jardim do Lago, né? Tinha, na entrada era muito bonito, tinha 2 pilares muito grandão, que era o portal do Jardim do Lago. E isso era muito, muito bonito, era para ter conservado isso aí, mas na ocasião acabaram derrubando. E lá nós levamos então o prefeito, fizemos o campo de futebol ali, que era uma lagoa que se transformou depois, com a falta de investimento do governo do estado na ocasião para tratamento de esgoto. Todo o esgoto ali do IP, Carminha, vinha descendo e aglomerava e parava dentro do campo do jardim, que hoje é campo, mas era uma lagoa. E transformou aquilo lá numa fossa a céu aberto, e os moradores reclamando, muita sujeira, muito rato, fedor danado, muito mau cheiro. E nós trouxemos lá na ocasião o prefeito e falou, não, vamos fazer o campo para vocês aqui, até porque vocês jogam lá no campo da Vila Vitória e lá é particular a área. E foi muito positivo, depois a gente conseguiu... tinha uma diretoria muito boa lá, né? Era eu, Saul, Carmona, enfim, o Tião, Luizinho, muita gente bacana que começou. Nós começamos o primeiro dentinho de leite lá, é uma coisa interessante. Depois você começou com um projeto Tigrinho, e nós já tínhamos o Tigrinho no Campo do Lago. Lá atrás. Lá há muitos anos atrás. Na atrás. década de 70. Nós tínhamos dentinho de leite, e depois tinha o dentão, a molecada ia jogando e ia passando para outro time. O dentinho, o dentão, o extra amador, o juvenil, um time de mulher. Nós tínhamos a academia de karatê com o finado Jailton. Nós tínhamos a capoeira, que é o finado Pantera. Sim. E também tinha a escola de samba, camisa vermelha e branca, que foi campeã diversas vezes. Inclusive você desfilou nela tradição. Paulinho Cabeção era o mestre de bateria. Sim, um dos também. melhores É o mestre bateria. Então, ele diz isso você também. Eu estou começando a acreditar, então. Mas Não, tem ele sim. era Tem assim. história. Eu tenho muitas fotografias da época com a escola de samba. Eu conheci Cosmo, Toninho me mostrou foto do quando começou o campo do Jardim do Lago, com aquele seu eucalipto atrás. Eu lembro daquelas fotos Isso, até ali hoje. era lindo, muito eucalipto, a Vila Vitória, o sítio Bom Jesus mesmo ali só tinha mato quando nós fomos para lá, né? Então, o campo, quando nós conquistamos o campo, também era tudo mato em volta. Depois foi construindo a Vila Vitória, aliás, a Vila Vitória de um lado, a Santa Mônica, onde você mora. Nós começamos a fazer a reunião na Sociedade Amigos do Jardim do Lago, na qual fui presidente, né? Começamos ali a ideia de estar formando. E aí um grupo começou a debater, discutir, e aí acabou ocupando a Santa Mônica, depois o sítio Bom Jesus. Isso aí foi fundamental para o crescimento e desenvolvimento da região também. Foi muito positivo. O sítio ali era conhecido como Chácara do Seu Otávio. O seu Otávio era amigo. A gente conheceu o seu Otávio há muito tempo. Ele, a turma dele, o português, a molecada dele há muito tempo. Então a gente tem uma história muito grande, porque as raízes nossas
na realidade, está enfincada ali naquele local, né? A gente começou a fazer todos os debates, as discussões, aí começou a questão também política. Porque na formação do Partido dos Trabalhadores, eu me lembro que eu fui convidado para ir numa reunião e fui convidado pelo Saul. O Saul trabalhava... Antigos, da Liga. O Saul era da Liga. Meu querido Saul. O Saul, eu trabalhei com ele na Volkswagen, e aí ele falou, vai começar o partido aí, a gente já tinha uma luta já no esporte e tudo mais, e falou, vamos participar, vamos embora. E aí ele me filiou, nós estivemos na primeira reunião, ele me filiou, e é gozado que eu trouxe ele para ser diretor da Sociedade Esportiva Jardim do Lago, para ele comandar o Júnior com nós. Eu não quero não, mas depois ele aceitou. Depois ele foi para a Liga, e acho que ele foi o presidente de Liga. Sim. Com mais mandato, acho que foi o Saul. O futebol de São Bernardo deve muito ao Saul, né, Toninho? Deve muito. Um abraço para o Saul. Então, e a história nossa é essa, né? A gente começou lá no time do Lago, depois a gente saímos candidato a vereador. Em 1988, eu tive 1.001 votos, saiu 15 candidatos na região do nosso bairro, e mesmo assim eu tive isso. Eu era comerciante, depois da Volkswagen, eu montei uma lanchonete, restaurante no Jardim do Lago, montei uma outra na Bracofix, e depois, montei antes na Motor Sperk, depois eu fui para a Bracofix, fiquei 13 anos lá na Bracofix e 22 no Jardim do Lago, ali com a minha lanchonetezinha. E de lá que surgiu o apelido. Toninho da Lanchonete. Eu fui candidato com o nome completo. Meu nome é muito bonito, Antônio Carlos da Silva, só perde para Roberto Carlos, entendeu? Entendi. E aí eu fui candidato, mas as pessoas não sabiam quem que era o Antônio Carlos da Silva, apesar do nome ser bonito, e acabou ficando Toninho da Lanchonete. Eu coloquei e acabei... Você se elegeu na primeira? Não, 88? na primeira não. Eu me elegi nessa. Em 88, fui vereador de 89 a 92 em Casa Branca. Em Casa Branca, Então, como aí eu falei... Você veio em 92 a tua primeira? Aí em 92 eu fui candidato e eu perdi por 30 votos de novo, que era voto de legenda. Sim, naquela época as pessoas escreviam na cédula na hora de votar, e como eu passava de um lado para o outro, acabava considerando como vereador. E aquela época foi Walter Demarque prefeito e Walter Demarque vereador. E aí acabou indo os votos por Walter Demarque vereador, e nós não pedimos a recontagem. Eu acho que se a gente tivesse pedido a recontagem na ocasião, a gente já tinha entrado de cara. Mas eu entrei também com a eleição do Wagner Lino, deputado estadual, era suplente dele, não era do grupo dele, era do grupo do Djalma Bom, mas a gente acabou indo apoiar o Wagner Lino, e ele foi um excelente deputado também. Aprendi muito com o Wagner. Aprendi muito com o Wagner. O Wagner me levou em muitos lugares. Foi um eterno professor na minha vida política. Foi o Wagner Lino nesse sentido. Acho que foi muito positivo a vinda dele na política. E de lá para cá eu acabei ganhando já 7 vezes. Em 2008 eu me elegi muito bem também. Em 2009 o Luiz Marinho foi eleito prefeito de São Bernardo. Me convidou para ser o secretário de obra dele, e graças a Deus foi muito positivo também, porque o Marinho ele queria fazer as coisas rápido também, aproveitando que a gente tinha o governo federal como companheiro de todas as horas, o presidente Lula e a presidente Dilma, e ali a gente conquistou o direito de ter o primeiro hospital de clínicas em São Bernardo. Eu tive a grata satisfação de ter sido indicado pelo Marinho para ser o secretário de obra, e eu comprei essa briga, essa luta, apesar de ter sido formado em Direito, e a gente sabe que Direito para Engenharia é completamente diferente, mas eu assumi essa responsabilidade, foi muito positiva, porque é um dos melhores hospitais que tem é de Clínicas do Alvarenga. Me permita de cortar um pouco, eu quero essa história, quando você é secretário de obras, a gente vai retomar isso, porque foi naquela gestão do Marinho que você foi convidado, estava falando da tua história de política. Deixa eu introduzir aqui o deputado nessa prosa aqui com vocês dois, para falar um pouco dessas duas personalidades aqui. Esse jovem do Jardim do Lago, Jardim P, tem uma atuação social muito bacana, trouxe esse exemplo aqui do meio ambiente, que é muito importante. As mudanças climáticas estão aí, e é muito bom a gente se atentar para isso.
Toninho, uma experiência maravilhosa, a história social, e se mistura, né? Social com política não tá fora de tudo isso. Não. Deputado, eu queria que você discorresse aqui sobre essas duas personalidades aqui com a gente nesse prosa. Então, como já disse, né, é a experiência de um lado, né, e a juventude de outro, acho assim, se completam, necessários. Hoje você não faz política sem ter experiência. E hoje você não faz política sem renovação. Né? Quando você faz isso, não faz dessa forma, você faz errado. Né? Eu acho que aqui são duas pessoas do bem, duas pessoas que fazem independentemente, sem ter o mandato. Toninho sempre foi uma liderança como antes, né? Ninguém se torna vereador, ninguém tem 1.001 votos numa primeira candidatura pelos belos olhos. E que se o pessoal for assistir, o Toninho não tem esses belos olhos. Tem 1.001 votos porque traz uma liderança muito importante. Né? O Claudinei já contava, né? Ele não tem mandato, ele tem um trabalho na área ambiental muito legal. Ele recebe óleo, do óleo ele faz sabão, esse óleo que ia contaminar e tal. Né? Ao mesmo tempo ele dá uma muda. Né? E as pessoas cultivam o verde e tal. Todo ano bate na minha porta para pedir uma ajuda porque ele faz uma festa para a comunidade. Nunca teve mandato, ele faz lá em 2012. Né? O Toninho, por sua vez, ele relatou rapidamente o que sempre fez sem mandato. Né? Desde organizar aquela comunidade lá nos idos de correr atrás do prefeito, de dizer daquele esgoto a céu aberto, né? Daquela fossa a céu aberto, porque todo o esgoto ia ali, aquele fedor, ele transformou num campo, montou uma escola de samba, não sei o que, tem uma atuação muito forte na igreja também. E quando Marinho foi prefeito, né, Toninho teve à frente das grandes obras da cidade. Né? Ele fala do hospital, mas tem muita obra viária, muita obra em todas as áreas. Eu acho que, assim, eu costumo dizer que nós estamos montando, Toninho, não um time de pré-candidatos, nós estamos montando um time de pessoas preparadas, uma pessoa... Porque na política, Cosmo, e é importante você que está desse lado aí entender, na política você precisa de pessoas que gostem de gente, que saibam cuidar de gente, que fazem isso como um sacerdócio, não num projeto de poder. E tanto o Toninho, a história do Toninho, né, e o Claudinei, embora com a história muito mais recente que a do Toninho, né, mas os dois vêm de uma área também que é um celeiro. Né? E de luta. Ali, o Jardim do Lago, dali sempre emergiu os grandes políticos dessa cidade, né? Sobretudo populares, aqueles que botam uma mão na massa, que vão para cima, que brigam. Né? E na política é um lugar de pessoas que briguem pelo povo, briguem pela saúde, briguem pela educação, briguem pelo lazer, pelo esporte. E aqui nós temos duas pessoas briguentas, né? Briguentas no bom sentido, não briguento para que a sociedade possa ter uma vida com mais qualidade, com mais dignidade, né, Toninho, né, Claudinei? É isso. Maravilha. Gente, vamos entrar então nessa questão política. Ney, você vem de um histórico de família, tios, primos, que irmão, já foram políticos nessa cidade, foram eleitos vereadores. Você é pré-candidato agora, você já foi na outra eleição, tal, foi uma experiência muito rica, você estava me contando aqui em off. E agora se coloca mais uma vez pré-candidato à vereança aqui em São Bernardo do Campo. Por que está se colocando mais uma vez? E esse histórico te ajudou, da família, ter gente para dar esse suporte? Sim, com certeza. Eu fui candidato pelo Partido dos Trabalhadores na eleição passada de 2020. Um momento onde o Partido dos Trabalhadores estava muito queimado devido a muitas fake news, kit gay nas escolas, Lula ia fechar as igrejas. O Lula fechou alguma igreja? Nenhuma. Tive 850 votos. 850 votos numa eleição daquela de 2020. Pandemia, foi muitos votos. Cosmo, eu trabalho de aplicativo há mais de 6 anos, motorista de aplicativo, e eu tenho que parabenizar o ministro Luiz Marinho, que teve uma boa iniciativa, que hoje os motoristas de aplicativo vão ter direitos. Direito a um auxílio-doença, direito a uma aposentadoria,
Porque é fácil você vir aqui na cidade, no Brasil, montar um aplicativo e o governo que cuida do seu funcionário. E graças ao ministro Luiz Marinho e ao presidente Lula, hoje os motoristas de aplicativo têm direito. E eu, como motorista de aplicativo, eu escuto do dia a dia relatos dos passageiros que a saúde da nossa cidade está péssima. Falta de médico, falta de remédio, uma demora de mais de 6, 7 meses para marcar uma simples consulta. Ou seja, a cidade está abandonada. Fora a zeladoria da cidade. Toninho sabe ali a nossa região ali, ó, Sítio Bom Jesus, Jardim do Lago, Santa Mônica, Veneza, Central. Você andar nas praças, todos os brinquedos quebrados, as ruas esburacadas. Ou seja, parece que não tem administração na nossa cidade. O prefeito, eu aqui no começo falei que eu sempre joguei bola, bom de bola. Eu adoro futebol. Só que o prefeito fazer na cidade mais de 65 praça-parques é muita coisa. É um espaço que ele está sacrificando do futuro. Um espaço onde poderia se construir uma UPA, uma UBS, outras coisas para a população. Ele está fazendo uma praça-parque, que é uma coisa rápida, de drywall. A cada 2 meses está pronto, a população passa e fala, o prefeito está trabalhando. Mas, na verdade, ele está sacrificando conquistas do futuro que a gente poderia ter para a cidade. Então, eu vejo assim, São Bernardo do Campo precisa urgente de renovar, porque o prefeito que aí está, ele só olha para o centro da cidade. A nossa periferia está abandonada. Eu tenho um trabalho social há mais de 5 anos, onde a gente entrega aos moradores de rua, uma vez por mês, a gente entrega 100 marmitas. Cosmos, deputado, falta uma política de acolhimento aos moradores de rua. Os moradores de rua estão abandonados, não tem uma triagem, não tem um acolhimento. Por isso, São Bernardo precisa de um próximo prefeito, um prefeito que tenha coração, que não olha só pelo centro da cidade, mas também para a nossa periferia. Se Deus quiser, vamos fazer uma grande bancada, mas não uma bancada para chegar e assinar o que o prefeito manda. É uma bancada para lutar pelo que os moradores realmente precisam da nossa cidade. Maravilha. Toninho, você tem experiência tanto no Legislativo quanto no Executivo. 7 mandatos como vereador, foi secretário de obras do prefeito Luiz Marinho, responsável por várias obras de impacto na nossa cidade e que fizeram muita diferença. Queria te ouvir, mais uma vez, te colocando aí à disposição da população de São Bernardo do Campo, essa experiência tua de 7 anos no Legislativo, combativo, foi governo e foi oposição, e agora, mais uma vez, está se colocando à disposição da população como pré-candidato. Queria te ouvir também. Correto. Eu tive essa oportunidade de estar tanto no Legislativo, né? E no Legislativo também eu tive diversos projetos importantes para a nossa cidade. E aí, relembrando um pouquinho também, eu tive um projeto que eu achei que era importante e eu acho que é importante para a cidade debater ele, que é instituir educação ambiental nas escolas municipais. Fui autor também do projeto de Libras em nossa cidade e acho também que a nível de estado deveria ter um projeto de Libras para o Poupa Tempo, Rede Fácil. Muitas vezes chega uma mocinha, chega um rapazinho que tem esse problema. Eu acho que teria que ter pessoas que pudessem estar orientando de uma forma geral no atendimento. E aí seria importante, da mesma forma que eu coloquei o projeto de Libras na Câmara de São Bernardo, hoje você chega lá, antes era difícil uma pessoa, um surdo, mudo, ir lá entender. Hoje tem essa facilidade, porque nós temos lá o intérprete de Libra. Mas eu tive diversos projetos. Eu, por exemplo, eu fiquei durante 22 anos fazendo a campanha da fraternidade, porque eu acho que o tema, Luiz, é importantíssimo, né? O tema da CNBB, todos os anos coloca o tema da campanha da fraternidade. Eu fui o único vereador do Brasil que ficou durante esse período todo fazendo todos os anos. Dom Cláudio Umes esteve diversas vezes, né? O nosso querido bispo aqui, Dom Pedro Carlos Cipollini também, Dom Nelson também, o nosso ministro Arthur Quioro
teve para falar de fraternidade e saúde pública. Então, eu acho que é importante esse tema, você chamar a sociedade, fazer um convite à sociedade para ela se levantar e vir para o centro do debate, que o Brasil precisa muito disso. Claudinei falou agora, quantos mendigos hoje, a rede de mendigos de 2018 para cá, ela aumentou muito. Você tem que ter uma política de amparo a essas pessoas na rua, dar uma oportunidade para eles se levantarem também. Então, eu acho que é importante cada projeto que a gente colocou, cada debate, cada discussão, a reforma da Previdência, a flexibilização da CLT. Eu aproveitei uma oportunidade que eu tive também na minha vida de fazer faculdade de Direito. E nesse período eu acabei fazendo muito debate com os alunos da Direito de São Bernardo, da FAPAM, da Uniban. Nós trazíamos tudo para toda essa população, esses estudantes, para a Câmara Municipal de São Bernardo, e a gente abria debates importantes. E isso veio fortalecer, inclusive, não só o nosso grupo, mas fortalecer o partido na cidade de uma forma geral. Então, minha passagem pelo Legislativo, eu acho que ela foi muito importante para a cidade, porque nós fizemos debates assim de uma forma muito importante. Por exemplo, a questão da implantação dos coletores tronco. Nós fizemos ali mais de 20 mil assinaturas, colhemos na cidade, levamos na Assembleia Legislativa, os deputados acolheram muito bem a gente, né, para fazer o debate na questão da implantação dos coletores tronco, principalmente nas áreas de mananciais, que a gente tem que preservar muito, porque nós estamos falando do futuro da água, né, nós estamos falando da água, da sobrevivência humana, nós estamos falando. E aí a gente sabe que o planeta Terra, ele tem 97% são água salgada do mar, né? 2% são as geleiras que estão conservadas, mas estão derretendo hoje. E apenas 1% de toda a água que existe no planeta é água potável. Aí você vai na nossa represa Birig, todo o esgoto é jogado de uma forma natura. É por isso que é importante a gente conquistar esse direito de ter ali o esgoto tratado, represa limpa, para fazer investimento ali, tanto no turismo, no esporte, para resgatar a nossa represa e devolver ela para a população. Criação de peixe, antigamente você ia na represa, todo mundo pescando, hoje não tem mais peixe na nossa represa. É preciso, que tem é contaminado. É contaminado, então é preciso a gente resgatar a represa e colocar os peixes de volta, né, na represa, para que a população possa usufruir nos finais de semana, levar a família, os filhos para dar uma pescada. Isso é gostoso, isso é bom, e sempre foi feito isso há muito tempo atrás. Então eu acho que investir na recuperação ambiental é fundamental para a nossa cidade também. E dentro da prefeitura, Luiz, eu acho assim que você tem uma visão, um olhar diferenciado para a população, né? Eu costumo dizer que você tem um olhar de um pai que olha para um filho. E um pai que olha para um filho certamente vai ser um excelente prefeito que olha para a população mais pobre e mais carente com o olhar de quem olha um pai para um filho. Nós temos ali, além da população de rua que nós temos na cidade, que é muito grande, nós temos a questão da saúde, igual foi falado aqui agora. Nós fizemos um hospital de clínica dos melhores do Brasil. Está lá. Uma grande parte, uma grande ala do hospital está fechada por falta de médico, falta de atendimento, né? Essa falta de... Não se sabe se fecharam para economizar ou se fecharam por fechar mesmo, que eu não vou fazer saúde. Porque eles não têm feito saúde em nenhum lugar, né, Toninho? Eu tenho visto aí que o governo do estado está investindo 150 milhões na saúde de São Bernardo. Para pagar dívida. Para pagar a dívida que fizeram, mas nada de investimento no ser humano. A maior parte de reclamação que a gente ouve na rua é exatamente a da saúde. Apesar de que, veja só, o governo Marinho foi o governo que mais investiu em saúde em São Bernardo. A criação do hospital de clínicas nós fizemos lá no Alvarenga, iniciamos outro hospital de urgência e emergência ali no centro, ao lado do pronto-socorro, fecharam o pronto-socorro, que era fundamental para fazer atendimento, e precisa reabrir aquele pronto-socorro para dar um atendimento mais rápido. Mas nós fizemos as UPA, não existia nenhuma UPA em São Bernardo quando nós começamos, e o projeto partiu também da nossa secretaria, em parceria com a Secretaria de Saúde. Então, veja só, implantamos 9 UPAs, criamos o hospital de clínica, fizemos as policlínicas que não existia, fizemos CRAS que não existia em São Bernardo, né? Reformamos 32 UBS. Eu me lembro que a primeira que nós fizemos
foi a da Ferrazópolis. Quando eu entrei junto com o pessoal da Secretaria de Obra dentro daquela UBS, estava pingando água na sala do médico, em cima da mesa do médico. Como é que o médico vai fazer um bom atendimento, sabendo que toda vez que chove, cai água em cima da mesa dele? Então, Sim. fizemos 32 UBS, reformada e ampliada, praticamente nova. Fizemos mais 2 novas. Praticamente botou no chão e fez Fizemos as policlínicas. Então, tudo isso que o Marinho fez no governo do prefeito Luiz Marinho, ele foi importante e fundamental. Imagina, na Covid, no ano 2020 até 2021, a quantidade de pessoas que morreu era para ter morrido muito mais se não tivesse investido como foi investido na saúde. Então o Marinho teve a visão de dizer o seguinte: olha, vamos investir na saúde justamente para coibir essa questão de mortes prematuras em São Bernardo, como aconteceu, tá certo? Então foi fundamental esses investimentos que foi feito na saúde. Agora, Luiz, eu vejo assim, tem muito mais coisa para fazer e nós temos que aproveitar a oportunidade que hoje nós temos o presidente Lula de volta no governo federal. É só a gente apresentar bons projetos que a gente vai trazer boas obras para São Bernardo do Campo. Toninho, você trouxe um relato muito importante. O Ney, na explanação dele também, para passar a bola para o deputado no nosso bate-papo aqui, essa questão de ouvir a população, saber ouvir, acima de tudo, um bom gestor, um bom político, ele também tem que ser um bom ouvidor, ouvir, acima de tudo, e se colocar no papel daquela pessoa como cidadão e como munícipe que precisa de serviços públicos. O Ney falou que como motorista de aplicativo, relatos de muita deficiência na saúde, habitação e educação. Toninho trouxe o exemplo da reestruturação da nossa rede de saúde também, construção de creches novas, a fila de educação. Deputado, eu sei que você também teve um processo de escuta na cidade. Também esses relatos trazidos aqui para a gente, é o que você também ouviu no teu processo de escuta? Como que foi? Cosmo, e contar para você que não acompanhou, né? Muita gente acompanhou, mas alguns que não acompanharam, Claudinei, Toninho, presente em todos, né? Esse negócio, isso é prática nossa, né? Prática do Partido dos Trabalhadores, isso é uma prática pessoal também minha, se não bastasse ser do Partido dos Trabalhadores. Deus sempre me colocou, Cosmo, desde garoto, para gerir alguma coisa. Eu sempre tive. E eu aprendi que ouvir, né, é muito rico. A Bíblia diz isso, né? Você tem 2 ouvidos para ouvir e uma boca só para falar. Então ouça. E nós sempre pensamos, e quando o Luiz Marinho governou, né, por exemplo, quem fazia o orçamento não era o secretário, nada. Quem fazia o orçamento era o povo. Né? Aonde você quer? O que você precisa? Então, nós, até para organizarmos o nosso programa de governo, o que nós fizemos? Fizemos 20 audiências na cidade. Audiência, eu fui ouvir, eu não falei nada. Eu fui lá, dei boa noite, sejam bem-vindos, nós viemos aqui para isso. E nós abrimos para a população dizer para a gente o que é que eles anseiam. Porque hoje, o atual prefeito, ele governa, faz 8 anos que ele não ouve a cidade, ele faz o que ele quer. Claudinei traz aqui uma reclamação que eu já ouvi demais, né? Ele, por exemplo, vou dar um exemplo daqui do bairro onde a gente está, Nova Petrópolis, né? Ele trouxe uma praça-parque aqui na Praça do Professor, aqui em cima, exato, Toninho. Sabe o que a população falou? Nós não queremos praça-parque, nós não queremos que você feche essa parque, nós não queremos uma quadra. Nós queremos a nossa praça do jeito que ela está. É aqui que os idosos caminham, as mulheres caminham, nossas crianças aprendem a andar de bicicleta, vêm tomar um sol. Nós queremos isso aqui que tem passarinho verde. Não, sabe o que ele fez? Ele foi lá e fechou mesmo assim. A população foi contra, se articulou, fez movimento, chamou a Globo, chamou a imprensa, a TVT teve lá, Diário do Grande ABC e tal. Eles só tinham pedido, não fechem a nossa praça. Nós não, nós fomos ouvir a cidade e o que nós ouvimos é muito triste. Né? Nessas 20 plenárias que a gente organizou em cada ponto da cidade, na verdade nós realizamos 29, porque depois a gente sentou só com o pessoal da cultura, só com o pessoal de segurança pública, só com as mulheres.
Nós tivemos agora um evento com quase 400 mulheres, ou mais de 400 mulheres. Agora tínhamos tido um com mais de 1.000 mulheres, né? Ouvindo as mulheres, ouvindo a melhor idade, ouvindo todo mundo, né? Para saber o que eles querem. E o que eu posso trazer é que é muito triste essas oitivas nossas, né, Toninho, né, Claudinei? Sim. Porque nós ouvimos dizer o seguinte, sabe aquilo, tudo que foi feito na saúde, o atual prefeito desmontou. Hoje não tem médico, não tem remédio, não tem exame. Se você precisa fazer um exame, isso a população de São Bernardo precisa saber, porque a cidade que o prefeito diz que a gente vive é totalmente diferente da cidade real. A cidade que a gente vive, eu gostaria de morar lá, Toninho. Eu gostaria de morar, porque ele diz o seguinte, não tem problema de segurança. A saúde é maravilhosa, sabe? Não temos problema de moradia. Gente, nós falamos aqui de população em situação de rua. Tanto o Claudinei falou como o Toninho falou. Hoje nós temos a segunda maior população em situação de rua do estado de São Paulo. Só perdemos para a capital. Exato. Gente, Campinas e Guarulhos é muito maior que nós. E nós temos mais... Por quê? Porque aqui o prefeito não cuida, ele diz que não é problema dele, o pessoal reclama que quando vai para o local que é apropriado, o albergue da cidade, é cheio de bicho que pica e não sei o que, sujo, mal cuidado, né? Que eles preferem dormir na rua do que lá. Então não tem. Aí você tem a sociedade indo atender, o Claudinei, o Toninho, as igrejas e outras pessoas que Deus levanta para cuidar do próximo, indo atender, porque o prefeito não vai. Ao mesmo tempo, não se constrói casa na nossa cidade, mas o prefeito derruba casa de pessoas muito humildes. Se o pessoal, se o centro da cidade, se a classe média soubesse o quanto o prefeito destrata, maltrata a população na periferia, eu vou dizer uma coisa, ele não teria um voto mais nessa cidade. Por quê? Porque as pessoas vão quando estão doentes, Cosmo, vão atrás de médico, não tem médico. Mas não tem médico, seja para mulher, para criança, não existe... Tem um geriatra na prefeitura, um geriatra com uma população de quase 900 mil habitantes. Né? Você não tem pediatra, você não tem... nenhuma especialidade, falta médicos em todas as especialidades. Aí uma pessoa está com câncer, precisa fazer um exame, é mais de ano. Às vezes, quando a prefeitura chama a pessoa já foi embora. Né? Esses dias recentes, Toninho, olha que absurdo, Claudinei. O Diário do Grande ABC traz uma nota que assim, é revoltante. Uma pessoa que precisa fazer hemodiálise, ou seja, o rim não está mais funcionando e precisa filtrar o sangue numa máquina e depois devolver para o corpo e tal, 8 meses. Em 8 meses, a hora que eu chamo o cara, ele já morreu. Ele já morreu, sabe? E isso tem sido a saúde da nossa cidade. Então, assim, foi muito importante a gente ir ouvir, né? Foi muito importante o que nós ouvimos, porque nós temos que preparar um programa de governo que realmente reestruture toda a nossa cidade. E para facilitar, e aí eu quero pegar a fala final do Toninho. Hoje nós temos uma oportunidade, Claudinei, que só nós aqui temos. Nós temos o presidente Lula do nosso lado. Né? Nós é quem temos a chave do cofre. Nós temos um presidente que tem um verdadeiro amor com essa cidade, aqui que ele criou os filhos dele, aqui que ele surgiu para o mundo, né? Daqui que ele emergiu 3 vezes para a presidência da República e que tem um amor muito grande por São Bernardo. Né? E, ao mesmo tempo, a nossa relação, o nosso relacionamento, a nossa amizade com o presidente Lula será talvez a saída para a gente voltar a fazer essa cidade uma cidade mais digna, uma cidade que cuida bem do nosso povo, uma cidade fraterna. Né? E isso nós sabemos fazer, isso nós vamos fazer, Cosmo, nós vamos fazer. Maravilha.
Vou tocar em outro ponto também muito importante, infelizmente passa muito rápido, viu? Esse prosa, esse bate-papo, quando a gente percebe, chegando ao fim. Nós temos mais 10 minutinhos de prosa com o Luiz Fernando de bate-papo, mas eu quero ouvir vocês dois também um assunto muito importante, que é empregabilidade, geração de emprego e renda. Eu vou inverter os papéis agora, eu vou passar para o Toninho, né, me permita, porque o Toninho tem histórico também, trabalhador Volkswagen, da metalurgia. Nos últimos anos, nós vimos uma lava de empresas abandonando São Bernardo do Campo. A Ford, Toyota, Procter & Gamble, Atento. Gente, você passou por um período aqui nessa cidade, enquanto vereador e também enquanto secretário, você sabe o quanto a gestão do prefeito Luiz Marinho ele fez para gerar emprego na cidade e mais, quando era sindicalista, o que ele fez. Nos últimos anos, parece que simplesmente a atual gestão fechou os olhos para essa questão, que é muito importante. Então, eu queria te ouvir também sobre essa questão. Primeiro eu queria dizer que quando eu fui funcionário da Volkswagen de 74, 77, eu tive a honra também de participar de diversas assembleias com o presidente Lula, né? Ele foi um verdadeiro herói nosso naquela época, em plena ditadura militar, você não podia fazer muita coisa, mas o presidente Lula foi sempre incisivo, sempre na luta, na defesa da classe operária e dos trabalhadores. Naquela época era o presidente lá da Sociedade Amigos Jardim do Lago e a gente saía em caravana, se organizava para vir em caravana para o centro. Depois eu tive a honra, enquanto vereador, de fazer o título de cidadão são-bernardense, reconhecer a cidade, reconhecer o presidente Lula como filho dessa terra, né? Isso foi muito importante para a gente também. A outra coisa é a seguinte: o presidente Lula também e o prefeito Luiz Marinho sempre foi envolvido, sempre no sindicalismo, mas com olhar na política de geração de emprego. Imagina, a Volkswagen ia sair do Brasil. Ela disse se o Partido dos Trabalhadores ganhasse a presidência da República, eles saíam. E foi ao contrário. O presidente Lula e o ministro Luiz Marinho, eles estiveram lá na Alemanha, na sede da Volkswagen, e discutiram e colocaram todas as perspectivas de crescimento e desenvolvimento do Brasil para que os alemães investissem. Hoje você vê a Volkswagen, os investimentos dela estão aí, agora mais 18 bilhões de investimento na planta em São Bernardo. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que mais empregos surgirão, né? Tecnologia e tudo mais sendo investida em nossa cidade. Isso é muito importante para nós. Agora eu pego também ao contrário, eu pego a Ford do Brasil, aonde não teve diálogo, aonde não teve discussão dos governos, que era o presidente era o Bolsonaro, e aqui a gente sabe quem é o prefeito, e não existiu em nenhum momento a vontade, um desejo de manter a Ford no Brasil. É por isso que existem esses dois lados, de quem defende a classe operária, os trabalhadores e a política de geração de emprego, e daqueles que não defendem, simplesmente vira as costas e deixa uma empresa tão grande como a Ford sair do Brasil. Ali seria bilhões de investimento, como a Volkswagen está fazendo, como a Toyota está fazendo, como outras empresas que estão chegando no Brasil, está fazendo aqui no nosso país. Eu acho que isso aí seria muito importante, continuar nesse passo e nesses investimentos. Para isso que é importante, e o Luiz já disse, quando você vai para os bairros, abrir o diálogo com a sociedade, com a comunidade, é porque você passa não só a ouvir as pessoas, mas também a ouvir o sentimento das pessoas. Uma dona de casa, ela precisa de creche. Quanto tempo não faz uma creche em São Bernardo? Não é verdade? A questão da saúde, eu tenho um amigo meu que ele ficou internado 8 meses no hospital, aqui de urgência e emergência, porque ele precisava fazer hemodiálise. Agora eu pergunto, por que não faz ali os convênios com as clínicas que fazem hemodiálise? Ele ficou 8 meses ocupando um leito que poderia ser para uma outra pessoa, salvar outras vidas, e no entanto ele ficou ali para simplesmente esperar fazer a hemodiálise, um tratamento que é muito importante. Então são esse tipo de olhar que a gente tem que dar para a sociedade. Uma outra coisa que eu acho muito importante, Luiz, que faz tempo que não se faz investimento como fazia antes no governo, por exemplo, do prefeito Luiz Marinho, em habitação. Quantos mil empregos gerou no investimento de 5.500 habitação? Nós me lembra ali do IP, eu estudei na escola do Jardim IP, no Euclides da Irlanda, ainda quando era barraquinho de madeira, quando nós viemos para cá, né? Então, ali tem a favela do IP, Detroit, Jardim do Lago.
mais de 800 moradias só dali, porque ele tinha uma mina de água, precisava recuperar a mina de água e foi construído lá no Três Marias, tirou aquela população. Antes você chegava lá e perguntava, mora onde? Eu moro na Rua do Sobreiro, número... Não tinha. Não tinha. Hoje a pessoa mora lá no Três Marias, na Rua Saturno, no apartamento tal. Você entendeu? Hoje as pessoas têm dignidade, ela tem endereço. E isso é importante. Isso o prefeito Luiz Marinho fez e eu acredito plenamente que o Luiz Fernando vai continuar com esse programa habitacional que o povo tanto deseja, tanto precisa para a nossa cidade. Lá no Alvarenga, o Luiz Fernando, tinha um projeto que foi instituído pelo Marinho chamado Minha Casa Minha Vida Mananciais, que era para tirar o povo em torno da represa, mas também, da mesma forma que foi feito lá o Três Marias e outros locais, colocar as pessoas para morar com dignidade. O que acontece hoje é que estão tirando as pessoas, dando 300 e poucos reais para a pessoa pagar aluguel, que não dá para pagar nada, por Sim, 3 meses. E essa pessoa não tem perspectiva nenhuma de morar com dignidade, vai botar sua família onde? Então tinha que ter continuado com o projeto Mananciais Minha Casa Minha Vida, para dar condições para as pessoas morar com dignidade e ao mesmo tempo. Ali nós fizemos o projeto da Estrada dos Alvarenga, criamos condições daquela estrada que sai do Alvarenga até a Estrada Cooperativa para melhorar o fluxo de veículo para aquela região. Hoje o projeto está parado, já era para ter terminado a segunda fase da Estrada dos Alvarengas em 2018. Que é da Rodovia dos Imigrantes até Diadema. Iniciaram de lá para cá, porque não tem solução da moradia, aquele pessoal que mora ali no início da Estrada dos Alvarenga, depois da Rodovia dos Imigrantes. Precisa ter iniciativa para fazer as coisas, principalmente na habitação. É por isso que eu falo para você que é muito importante voltar a esse programa. Eu tenho certeza absoluta que o Luiz Fernando vai começar a fazer com que a população de São Bernardo volte a sorrir novamente com casa digna para morar, para colocar essas pessoas morar com dignidade. Deixa eu trazer o Ney para essa conversa também, Ney. No início dessa rodada aqui, eu falei da questão da empregabilidade, na geração de emprego e renda, várias empresas saindo de São Bernardo do Campo. Imagine como você, essa experiência de motorista de aplicativo, deve ter ouvido muita gente reclamando de desemprego. Essa questão das obras que gera muito emprego, estão paradas na nossa cidade, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que pode construir moradias e assim gerar emprego. Também queria te ouvir sobre essa questão, né? Você vê, por falta de competência, é lamentável uma cidade igual São Bernardo deixar uma Ford embora, uma Toyota embora. Recentemente a BASF anunciou a demissão de 150 funcionários por falta de competência e de conversa. O presidente Lula... Ele está trazendo para o Brasil uma tecnologia muito importante, os carros híbridos, carros elétricos, que vão gerar milhões de empregos no Brasil. E o Luiz Fernando, como prefeito, vai ter uma parceria muito grande. O Toninho falou muito bem aqui das moradias que o prefeito Luiz Marinho construiu na nossa cidade. Recentemente, eu passei ali na praça do Detroit. Aí os moradores chegou em mim e falou: Dinei, tá vendo aí que praça linda que o prefeito fez para nossa cidade? Eu falei: parabéns, a praça tá bonita, porém tá cercado e falta árvores. Só que o que é mais fácil? Você lutar para remover a favela, você dar moradia para quem morava na favela, ou depois que não tem mais a favela, você vir construir uma praça? Então... é mais fácil você tirar a favela ou fazer a praça? O prefeito Luiz Marinho, ele revolucionou a periferia da nossa cidade. Foram mais de 5.000 moradias. E na minha visão também, muitas empresas também reclamam da falta de segurança na nossa cidade. Quando o Marinho era prefeito, ele instalou mais de 400 câmeras de monitoramento na cidade, lugares estratégicos. Hoje, o atual prefeito não construiu nenhuma e não manteve as que tinha na nossa cidade. E, Cosmo, gestão ambiental é muito importante. Pelo fato de que você traz para a cidade investimento, você também gera emprego. Na região da nossa cidade, tinha um projeto de fazer uma usina
que foi paralisada. No Grande Alvarenga, no né? Grande Alvarenga. Falta mais ecopontos na região do Grande Alvarenga. Eu sou... Na primeira aula na faculdade de gestão ambiental, o professor falou, vocês podem não aprender aprender muitas coisas, mas a Lei 6.938/81 do artigo 225, que ela diz que é a obrigação de todos preservar o meio ambiente, não só para essas, mas para futuras gerações. E hoje a gente não vê isso na cidade. A cidade poderia investir, você traz emprego se você investir nas placas fotovoltaicas, na própria energia eólica, que a cidade não tem e necessita. E mudando um pouco de assunto, eu vou falar um pouco da educação, que São Bernardo do Campo necessita abrir as escolas no fim de semana. É um pecado você ter os prédios fechados no fim de semana, onde você poderia dar aula de reforço para os jovens, você poderia dar aula de cultura para os jovens, Levar lazer. você poderia fazer tantas outras coisas para tirar o jovem um pouco do celular. Na nossa época, já era difícil o jovem ir para a escola e não tinha as tecnologias que tem hoje. Hoje é YouTube, é videogame das melhores tecnologias, e você afasta os jovens da escola. Então, São Bernardo necessita abrir os colégios no fim de semana e também tem que valorizar os professores. Hoje, a maior profissão do mundo é professor, é quem ensina, é quem educa. Hoje, você fala para o professor se ele quer dar aula, muitos estão desanimados porque falta valorização. Um simples fato de você pegar e mapear aqui, ó, os alunos ali do Mário Franciscon, que é na nossa região, você vê ali qual que são as melhores notas de matemática, português, inglês. Você pega o professor, por exemplo, professor João, você está sendo homenageado pela prefeitura pelo bom desempenho com seus alunos. Você pega ali em 4 pontos da cidade, você coloca um outdoor lá. Professor João está sendo homenageado pela prefeitura de São Bernardo pelo bom desempenho com seus alunos. Os outros professores passam e falam, pô, eu quero estar nesse outdoor. Os alunos passam, falam, olha, meu professor. Os parentes passam, meu professor. Isso é uma forma de valorizar o professor. Por isso, São Bernardo precisa muito de uma nova administração, de pessoas que olham para todos os lados da cidade. E eu tenho certeza que em 2025, São Bernardo do Campo terá uma nova administração, que é o nosso próximo prefeito, Luiz Fernando, que vai fazer de tudo para melhorar a vida de todos e todas da nossa cidade. Maravilha. Deputado, os dois trouxeram relatos muito importantes sobre esse novo tema que eu trouxe para a nossa roda de conversa, o nosso prosa aqui, muito importante. E exemplos de várias áreas que poderiam gerar emprego e renda na população, né? Queria te ouvir também sobre essa questão. O atual prefeito, o atual vice-prefeito, os vereadores da base aliada do prefeito, eles não têm esse olhar e essa preocupação. O que se percebe, Cosmo, que ao invés de um projeto de cidade, um projeto de sociedade, você tem um projeto de poder. Tudo que se falou aqui, se falou na cidade, né? Em nenhum momento um ou outro falou eu, né? Começamos na apresentação dos nossos 2 pré-candidatos na lógica do seguinte, eu já fazia e eu faço sem ter mandato, né? Toninho faz 4 anos que infelizmente perdeu, a cidade perdeu o mandato dele, mas vai voltar, né, Toninho? Deus quiser. Claudinei está vindo de novo agora, vem novo. Se Deus quiser, vai estar lá também para estar fazendo. Mas eles não têm um projeto deles, pessoal. São 2 pessoas que servem à população. E o atual prefeito, o atual vice-prefeito, os vereadores da base aliada, eles não trazem consigo esse projeto de cidade. E a questão da empregabilidade talvez seja uma das mais importantes, porque para fazer tudo que foi dito hoje aqui, você precisa de receita. Quando uma empresa vai embora, diminui a receita. É um dinheiro, toda uma massa salarial que vai embora da cidade. Quando a Ford fechou aqui, e muito foi bem colocado aqui, não pegaram o Bolsonaro, não pegaram o Dória. O Orlando Moreno ficou fazendo live, falando coisas falando de si, né? Fazendo autopromoção.
E a cidade, e a Ford foi embora. Gente, o prefeito tinha que ter montado no avião, pego o presidente da República, pego o governador, ido para os Estados Unidos e negociado com a presidência mundial da Ford, dizer o seguinte: o que vocês precisam para continuar no Brasil? Nós vamos fazer. Por quê? Porque quando sai a Ford, sai um monte de indústrias em volta da Ford, os fornecedores da Ford foram todos fechados. Bora. E aí você desemprega. Toda é uma massa salarial que ficava na cidade aonde? Na padaria, na cabeleireira, no açougue, na quitanda, no mercado, no restaurante, na loja, no comércio, enfim. Além disso, o tributo que cada um desses pagavam ia para a prefeitura, e a prefeitura fazia mais saúde, mais educação. Então, hoje, muitas grandes empresas foram embora. Muitas grandes empresas foram embora. A Procter & Gamble, a Atento, a Toyota, a Ford, dentre tantas outras. Claudinei acaba de citar que a BASF vai fechar agora a tinta automotiva. Mais 150 desempregados na cidade. Isso direto, sem falar os indiretos. Sem falar o indireto. Em suma, a nossa cidade precisa, primeiro, segurar as indústrias. Joãozinho quer ir embora? Peraí, Joãozinho, vamos aqui. O presidente Lula, vem cá. O governador Tarcísio, vem cá. Ah, mas o governador Tarcísio não pode perder essa empresa daqui, não. Gera imposto para o Estado, desenvolvimento econômico e social para o Estado, sabe? O atual prefeito, ele pensa, e os aliados dele, né? E, inclusive, outros, o próprio Alex Manente também pensa assim, né? O Lula não, é do outro partido e fica falando mal do partido e esquecem da cidade, do povo da cidade, né? E são omissos. E São Bernardo, sim, está tendo hoje um grande desemprego e, pasme, um empobrecimento. Toninho, quando veio lá da cidadezinha dele para cá, veio atrás de emprego, porque aqui gerava emprego. São Bernardo se fez porque era um grande gerador de emprego e há 8 anos atrás uma grande riqueza tinha nessa cidade. Desde então, o prefeito não tem feito nenhuma política para segurar as empresas, tem perdido empresas. E sabe o que ele tem trazido muito? Supermercado. Né? E construtor? Não, nem construtor tem trazido, nem construtor. Quem tem construído em São Bernardo é a Patriani, sabe? Até de forma esquisita. Os construtores da cidade não têm construído, têm ido construir fora, sabe por quê? Porque quando o Marinho deixou uma lei e dizia o seguinte: você pode construir uma vez e meia, se quiser construir mais, você paga uma outorga. E você pode construir para compensar, mas também, quando você constrói um prédio, você traz alguns problemas para aquela região, muito trânsito, a rede de esgoto, tudo. Para que o poder público possa investir, você tem que pagar uma outorga. Isso foi deixado pelo prefeito Luiz Marinho. Orlando Morando entrou, eliminou essa lógica e as construtoras têm ido que... Quem que tem vindo construir aqui? Aqueles que compram os terrenos da prefeitura, público, nos leilões, em 24 parcelas. Aí eles podem construir além do que está previsto em lei. Amarra isso no leilão que ele faz da área. Então, assim, deixa eu dizer uma coisa, São Bernardo não tem nem a iniciativa privada, Toninho, tem construído. Poder público, nada. Então, nem esse emprego. O setor que mais emprega é a construção civil. Não tem feito. Então, nós precisamos rever, sim, essa questão de empregabilidade. Mas o Claudinei falou uma coisa que eu creio nisso. Claudinei, o atual prefeito está com o mandato acabando, graças a Deus. Né? A partir de 1º de janeiro, se Deus quiser, nós vamos estar assumindo. Que Deus abençoe, que possamos ter Toninho da Lanchonete de volta à Câmara, Claudinei na Câmara, e uma grande bancada de vereadoras e vereadores para que a gente possa resgatar essa cidade. Nós vamos resgatar, Cosmo, e vamos fazer de São Bernardo aquilo que ela sempre foi, uma cidade pujante que cuida bem do seu povo. Maravilha.
Meus amigos, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar um minutinho de considerações finais para vocês aqui, se despedirem dos nossos telespectadores que nos acompanharam nessa noite, nesse Prosa com Luiz Fernando. Começando com você, Toninho, por favor, nessa câmera. Ok. Eu quero primeiro agradecer aqui a oportunidade de estar ao lado do nosso próximo prefeito de São Bernardo, o Luiz Fernando, e dizer também que é tão importante, você falou aí, conversar com as pessoas para saber o rumo que nós queremos dar para a cidade. E isso é muito importante. Eu, quando fui vereador, eu fui pioneiro na questão do gabinete itinerante. Depois surgiram outros, mas foi para ouvir exatamente o que as pessoas desejam. É importante a gente também frisar aqui que São Bernardo também tem uma outra área sem ser área industrial, sem ser essa área que já tem bastante melhoramento, que é uma área rural, que seria a questão do povo pós-balsa. É um povo que ficou muito tempo abandonado, um povo que teve chicote em cima dele durante esses últimos sete anos e pouco de gestão desse atual prefeito, e é que é preciso agora a gente ouvir aquela população e fazer os investimentos corretos na captação de esgoto, tratamento, implantação de rede de água, abertura de vias, asfalto. Nós temos lá a segunda balsa, que é preciso continuar ali o asfalto do Santa Cruz até o Taquacetuba, o Tatetos que precisa fazer também, precisa fazer posto de saúde tanto no Tatetos quanto lá no Taquacetuba, então precisa dar uma atenção especial, um olhar especial para aquela população lá do pós-balsa. Eu tenho certeza que a gente, da mesma forma que nós fizemos ali no sítio Bom Jesus, canalização do córrego, demolimos a favela e construímos prédios, demos dignidade para toda aquela população, é preciso olhar agora para a cidade de uma forma geral. E São Bernardo agora, os debates, está sendo construído esses debates para fazer a peça que nós realmente precisamos fazer para crescer e desenvolver a cidade, e com toda essa questão da gente ter ouvido a população na cidade inteira, isso vai lhe dar uma base fundamental para a gente voltar a fazer a cidade crescer, desenvolver, gerar emprego e, acima de tudo, olhar a população com olhos muito mais voltados para o ser humano. Né? Tem muita gente abandonada, a saúde abandonada, o povo abandonado na rua. Eu tenho certeza que na sua gestão o povo vai ser muito bem tratado. Certo? Maravilha. Ney, um minutinho naquela câmera, por favor. Suas considerações finais. Queria primeiramente agradecer ao deputado, ao Toninho da Lanchonete, ao meu amigo Cosmo. Dizer que foi uma honra muito grande participar desse bate-papo, onde a gente expôs os problemas da nossa cidade. Quero também parabenizar o deputado Luiz Fernando pelas plenárias que ele tem feito na região, conversando, dialogando, ouvindo o que realmente os moradores precisam da nossa cidade. As coisas vão encaminhar no caminho do bem, e dizer que fui candidato, sou pré-candidato, mais experiente, com muita vontade, com muita garra de melhorar a cidade de São Bernardo do Campo, ao lado do próximo prefeito de São Bernardo, Luiz Fernando. Maravilha. Deputado, uma honra, mais um Prosa com o Luiz Fernando, um bate-papo maravilhoso. Infelizmente o tempo passa muito rápido, mas a cada prosa, assim, são histórias diferentes e coisas bem legais assim, que a gente vem trazendo para a nossa população e para quem nos acompanha. Sem dúvida. Primeiro, Cosmo, quero te agradecer, você que enriquece muito esse prosa, né? Não me canso de dizer e te agradecer aí, desde que você veio para cá. A prosa melhorou, né? Agradecer o Toninho, esse irmão, o cara que tem uma história de luta fantástica. Um dia eu chego lá, o cara com 7 mandatos, secretário de obras da cidade, um desbravador. E agradecer o Claudinei também, que eu fui atrás, eu falei, não, você tem que vir sim, pô, sabe, a juventude, nós precisamos renovar, precisamos trazer. A Câmara de São Bernardo, ela merece pessoas que gostem de cuidar de pessoas. E aqui eu tenho 2 pessoas que sabem fazer isso, que fazem com amor, né? Que são duas pessoas muito tementes a Deus e que eu não tenho dúvida nenhuma que vão fazer a política da cidade melhorar muito, né? Eu quero dizer a todas e todos que nos acompanham que, assim, nós vamos humanizar essa cidade, né? Nós vamos humanizar, tratar, sabe, a coisa mais importante que existe em São Bernardo não são as indústrias, são as pessoas que moram aqui em São Bernardo.
E nós vamos fazer dessa cidade uma cidade muito melhor, uma cidade que cuide muito melhor do nosso povo, né? É o que nós temos para fazer, a missão que nos foi dada é essa, e se Deus quiser, vai dar tudo certo e nós vamos, a partir de 1º de janeiro de 2025, daqui a alguns meses, né, tá assumindo o comando dessa cidade, junto com a Câmara Municipal renovada, né, junto com o presidente Lula, com o ministro Marinho, com o deputado estadual Barba, deputado federal Vicentinho, e todos aqueles que queiram, de fato, ajudar São Bernardo, né, fazer dessa cidade uma cidade fraterna, justa, acolhedora e que cuide do povo. Um grande abraço, Cosmo, uma honra muito grande. Maravilha. Pessoal, encerramos mais um Prosa com Luiz Fernando. Antes de finalizar por completo esse Prosa, agradecer mais uma vez a sua participação, a você que está do outro lado aí, curtindo, comentando, mandando mensagem pra gente. Luiz Fernando PT13, tudo junto, não esquece, vai lá, compartilha. E olha, vamos fazer com que esse Prosa com Luiz Fernando chegue ao máximo de gente, porque a informação é muito preciosa. Eu aguardo vocês, eu e o deputado Luiz Fernando, aguardamos vocês no próximo Prosa com Luiz Fernando. Tchau!